temos um tema, mais uma vez, também importante, porque é um tema que provém do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, ao seu tempo, entre as várias obras que escreveu para a codificação, junto ao plano espiritual, junto com o ciclo dos Espíritos, tirou a parte moral, estruturou todo o Evangelho na forma de o Espiritismo visualizar através do olhar espiritual. A própria mensagem de Jesus vem trazer uma modificação, uma renovação na forma em que as pessoas do seu tempo, na área em que ele vivia, na Palestina, no Israel de hoje, nas cidades como Jerusalém, junto ao Mar da Galileia principalmente, mostrar para essas pessoas uma nova forma de ver a ação de Deus perante a humanidade. E as respostas que o ser humano precisava desenvolver para ir ao encontro de Deus. Havia todo um plano divino, e esse plano divino era dentro de um tempo que era oferecido para toda a humanidade, poder prosperar do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista moral. O Evangelho tem o aspecto moral. Não são apenas os aspectos históricos, não são apenas os fatos, os milagres, não são as curas, mas, acima de tudo, o Sermão da Montanha, os exemplos que Jesus deixou para nós, aquelas formas de entender a vida, de compreender a vida, de exemplificar acima de tudo, buscando traçar um caminho junto ao bem. Para que as leis de Deus se manifestassem no mundo, Jesus veio junto a nós e procurou dar uma visão um pouco diferente daquelas leis que haviam sido estabelecidas para a humanidade, representada pelo grupo hebreu inicialmente, quando estabeleceu a lei mosaica. Então, os hebreus foram aquele grupamento que melhores condições ofereceram no tempo para poder receber os ensinamentos de um Deus único. Porque os povos da antiguidade eram todos idólatras, todos adoradores de figuras físicas. E era já uma aproximação do Deus maior, o Pai Criador. O Pai que Jesus colocou assim para nós. Então, quando Jesus chega, ele encontra já alguma coisa pronta. Então, ele traz a sua mensagem para os judeus, que são como que descendentes dos hebreus. São, de certa forma, hebreus também. São hebreus do sul, vamos chamar assim. Os hebreus do norte, os da Samaria, desapareceram no tempo, porque foram conquistados por outros povos. Porque se misturaram com outros povos também durante as conquistas. Assírios, babilônios, passaram por lá. Então, os do sul que ficaram em duas tribos. Judá é uma delas. Judá, a capital era Jerusalém. E Jesus esteve algumas vezes em Jerusalém. E Jesus plantou então as suas sementes na sua simplicidade, na sua humildade e na sua caridade, acima de tudo, exemplificando para todos a humanidade ali presente, naquelas figuras das pessoas no seu dia a dia, uma época muito sofrida, muito difícil, onde a vida média talvez fosse 16 anos, talvez 20 anos. O fato é que as pessoas tinham muitas dificuldades para compreender, para entender, não havia condições ainda. E a caridade era uma forma que Jesus veio trazer para nós de manifestar o amor na solidariedade ao ser humano, para promover a paz, a harmonia, o progresso, a elevação moral, a elevação espiritual, para que todos pudessem alcançar um dia a oportunidade da salvação. A palavra salvação em nosso meio, em nosso idioma português, pode ter uma série de aplicações. Alguém pode nos salvar de uma penúria econômica. Alguém pode nos tirar de uma situação difícil diante de um crime, por exemplo, risco de um crime, de um assassinato. Tirar-nos das drogas, por exemplo. Curar-nos alguma ferida, alguma doença muito grave. Então, salvar tem uma série de possibilidades e aplicações. Mas a ideia que aparece no Evangelho, acima de tudo, é de fazer com que a pessoa possa elevar-se num plano maior, num plano junto a Deus, ir ao encontro de Deus e superar as suas barreiras pessoais, superar os seus defeitos, os seus pecados, não fazer mais. E para que acontecesse isso, ele precisava seguir as leis. Então foram lhes dadas algumas leis que eram mais ou menos de aplicações sociais, né? Limitadoras, disciplinadoras. Assim aconteceu com Moisés em relação aos hebreus. Quando Jesus chega, ele procura mostrar que não adianta nós apenas, salvar uma pessoa. Temos que ver o que vai acontecer depois com essa pessoa.
Mas naquele momento, a pessoa precisa ser auxiliada, ser amparada. Ao mesmo tempo, salvar um animal também é possível. Mas eles tinham dias para salvar as pessoas, dias para salvar o animal. Mas se o animal tivesse com sede no sábado, por exemplo, que era proibido trabalhar, eles davam um jeitinho de pôr água para o animal não morrer de fome, de sede. Então, fosse como fosse, salvar era uma palavra muito buscada pelas pessoas. Mas não havia muita compreensão ainda para se entender efetivamente o que é ganhar a vida eterna. Para onde iria após a morte? Haveria vida após a morte? Haveria manifestação espiritual? As pessoas se comunicavam, como hoje em dia nós vemos nas casas espíritas? Ou como Moisés trabalhou muitas vezes a sua comunicação com os anjos? Então, havia níveis de entendimento. E a salvação era buscada assim. Mas não se sabia o que aconteceria com a gente logo depois que nós desencarnássemos. Então, rapidamente se enterrava o corpo. Se pranteava a pessoa, claro, mas não se misturava, não se mexia mais com aquela questão do morto, porque era uma impureza. Então precisava se livrar das impurezas. Daí os sacrifícios. Já com Jesus, ele procura dizer que o melhor sacrifício, né, é a pessoa às vezes perdoar um inimigo para depois ir ao templo cumprir a sua obrigação. E para cumprir a obrigação havia vários trabalhadores, vários trabalhos. Os sacerdotes cuidavam dessa questão de intermediação entre o ser humano comum e o plano maior. Havia um templo onde as pessoas praticavam aqueles rituais, tudo muito assim, aparência, para que as pessoas pudessem parecer serem bons. Jesus já procura dizer assim, bom só Deus. Então olha a distância, não é? Então o nosso tema de hoje, ele vem falar de salvação no sentido geral dessas coisas todas, trazendo alguns exemplos para nós. Ele conta, por exemplo, em Lucas, no seu capítulo 13, a respeito de um tema chamado o bom samaritano. É uma parábola que ele vai ensinar. Ele vai mostrar um ensinamento através de uma história. Diz assim, que no momento em que Jesus estava passeando, andando por ali, visitando alguns lugares e trabalhando também, ele chega num certo momento e um homem da lei, um doutor da lei, alguém qualificado que conhecia as escrituras, vem para ele para testar, para conversar com ele, para inquiri-lo, às vezes para provocá-lo e pergunta: o que deverei fazer para ganhar a vida eterna? Jesus, de imediato, não fica falando, ele simplesmente quer saber o que o homem pensa a respeito da lei, o que o homem pensa a respeito da vida eterna, o que ele trabalha, como ele trabalha consigo as questões. Então ele faz uma pergunta, respondendo a pergunta do outro. Que diz a lei? Como tu a lês? Então ele fala, a lei diz, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Fala, disseste bem, faze isso e viverás. Então é interessante que aquele doutor da lei conhecia a lei. E Jesus coloca para ele uma resposta, uma pergunta esclarecedora. Hoje nós estamos usando esse tema aqui conosco, para uma reflexão. E aí, esse doutor da lei, não contente consigo mesmo, pergunta, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, no mesmo tom, continua falando. Aí já volta-se para uma história que é a história do samaritano. Uma parábola, um ensinamento de cunho moral, de fundo moral. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. Um pouco mais alto que São Paulo. São Paulo é cerca de 760 em relação a Santos, por exemplo. E Jericó é uma cidadezinha que fica abaixo do nível do mar, cerca de 200 e poucos metros. Então, entre Jerusalém e Jericó, mais ou menos 1000 metros de desnível. Se demora mais ou menos 20, alguns minutos, né? São 30 quilômetros de distância, então dá para chegar rápido, sair de Jerusalém para Jericó, se tudo em ordem, em paz. Mas não é longe, mas é muito baixo. Então ele fala, o homem baixava de Jerusalém para Jericó. No caminho, assaltantes tomaram as coisas dele, o despojaram dos seus bens, judiaram dele e o deixaram semi-morto, ou deixaram para morrer. Abandonaram o homem naquela condição, na estrada.
de repente passa por ali um sacerdote. O sacerdote tinha, no tempo de Jesus, e nos tempos antigos, as maiores expressões de atividade no centro, no templo. Era um lugar em que ele realizava a sua formação, trabalhava ali o que tinha se preparado para fazer, em relação a essa intermediação entre a humanidade, aqui, os judeus, e Deus, nosso Pai. Ele era o intermediário, como se fosse um padre nos dias de hoje, era um sacerdote. E esse sacerdote então passou e não se importou, não lembrou da sua condição de ser solidário com aquele judeu, possivelmente, que estava caído naquela condição. E segue em frente. Ao mesmo tempo, daqui a pouco passa um levita. O levita já era um outro tipo de profissional, um profissional menos graduado que o sacerdote. Mas também cumpria seus trabalhos no templo. Então conhecia as questões da lei também ali aplicadas no dia a dia, sabia das responsabilidades, mas também ignora aquele ferido, aquele caído, necessitado de caridade. E segue em frente. De repente passa por ali um samaritano. O samaritano, como eu mencionei no começo, era um homem da Samaria. A Samaria era a capital do antigo reino de Israel que desapareceu no tempo. E judeus e samaritanos não se entendiam muito bem. Havia preconceito entre eles, principalmente de cunho religioso. E a questão deles, no passado, terem se misturado com outros povos, o judeu dando muita importância à pureza também racial, ao seu exclusivismo, ficava, então, em intrigas com aquele pessoal da região da Samaria, que ficava mais ao norte, entre a Galileia e Judá, cuja capital era Jerusalém. E o samaritano é um viajante, vê o homem caído, se aproxima do homem, esquece de si, esquece da sua viagem, cuida das suas feridas, se compadece, né, daquela situação, daquele caído ali, daquele ferido abandonado, e cuida ali das feridas, ata as feridas, aplica ali alguns medicamentos da época, como o vinho, como o azeite, coloca ele sobre a sua montaria e vai em direção a uma estalagem. E chegando na estalagem, pede para que a pessoa que o atendeu, o responsável, possa cuidar daquele homem. Né? E durante a noite mesmo ele passa cuidando daquela pessoa e se decide partir no dia seguinte para continuar seu comércio, seu trabalho. E ainda fala para o proprietário da estalagem, olha, cuida desse homem, eu vou deixar algum dinheiro e em voltando, que mais houver de dívida, eu pagarei. Prossegue seu caminho. E aí Jesus se volta para o doutor Dalei e pergunta, qual daqueles três, te parece, foi o próximo da vítima? E o doutor Dalei prontamente responde, aquele que se compadeceu dele, aquele que cuidou dele. E fala, faz-se bem, fácil, vai e faz o mesmo. Então é interessante que nós vemos nessa simples história alguns aspectos fundamentais, ligando, por exemplo, o caminho, as dificuldades do caminho, na própria vida nossa. Muitas vezes o fato de nós baixarmos o nosso padrão vibratório, o fato de nós descermos em lugares que não são adequados, ou baixarmos as nossas condições. O fato, por exemplo, de alguém escolher um tipo de atividade e esquecer do resto, não se compadecer, não sentir dentro de si determinadas condições necessárias para compreender a sua posição no mundo. Isso significa humildade. Aquele homem foi salvo exatamente porque aquele cidadão que passou por ali, aquele homem lá do norte, que não era esperado ser quem cuidasse daquele judeu, ele decidiu-se, então, a agir a favor da vida. Numa época em que era difícil, a questão da solidariedade. Não havia postos policiais em todos os lugares. Os assaltos eram comuns. Então, os riscos até de se cuidar de alguém, se a pessoa talvez morresse depois, teria que responder. Então, ele simplesmente esqueceu uma série de coisas, esqueceu de si e tratou de dar aquele cuidado necessário e suficiente e ainda resolveu honrar os compromissos que seriam daquele moço. Mas assim que cuidou dele, deixou ele seguir em frente. Não ficou com aquele protecionismo, não. Toque em frente a sua vida, por assim dizer. Eu vou continuar minhas coisas, você faz a sua parte. Né? Reaja, teu corpo que trabalhe para você se colocar de novo em dia, depois a gente volta e continua. Mas aquela forma de trabalhar e querer ficar acompanhando a pessoa o tempo todo, ele não fez. Ele simplesmente fez aquilo que era necessário e suficiente para trabalhar a situação. Então nós vemos aí uma situação interessante que é ligada com a palavra caridade, amor ao próximo. A palavra amor, dentro do próprio,
a nossa língua mesmo, ela tem também uma série de aplicações. Nesse caso, a caridade é como se fosse um motor para nós. Ela é uma virtude, efetivamente. Ela move situações, ela trabalha, ela processa, ela transforma. E a doutrina de Jesus, ela é toda transformadora, ela é toda libertadora. Ela tem um poder de renovação extraordinário. Exatamente é isso que se busca e o próprio Evangelho trabalha isso para nós. Se nós formos pensar, por exemplo, em pessoas como Paulo de Tarso, Paulo desenvolveu um trabalho de renovação. Ele começou por si mesmo, ao Jesus ir ao seu encontro, quando ele estava indo a Damasco para prender, vamos chamar assim, os do caminho, que eram os primeiros cristãos, eram chamados do caminho. Depois veio a palavra cristão, a palavra cristianismo. Não havia cristianismo ainda. Então Paulo começou renovando a si mesmo. E ele, que tinha conhecimentos de lei, ele começou a perceber a presença de Jesus como o chamado Messias, o libertador. Aquele que viria tirar de nós, não exatamente tirar os pecados, mas nos oferecer ensinamentos, exemplos e, acima de tudo, a prática de uma forma de amor desinteressado, que está voltado para o aspecto espiritual da vida, onde a solidariedade, que é uma das coisas importantes que nós encontramos no Livro dos Espíritos, por exemplo, no fim do livro nós vamos trabalhar uma das partes mais importantes no finalzinho, no fechamento do livro, que trabalha a questão da solidariedade e trabalha também a questão da caridade. Então, com Jesus nós vemos exatamente esse amor desinteressado, esse amor que é universal. A ideia da doutrina de Jesus exatamente é sair fora daquela cerca que a lei feita por Moisés criou para aquele povo e universalizar as possibilidades de acessar a Deus. Foi o que Jesus fez, como uma espécie de médium de Deus, como intermediário entre Deus e os homens, mas aberto a todos. Ele diz que veio primeiro às ovelhas perdidas de Israel, isso é verdade, mas aos poucos ele vai abrindo para todos, porque eram os israelitas aqueles que melhores condições tinham de trabalhar a questão de uma fé em um Deus único, e foi isso que eles fizeram, de certa maneira. Mas eles não quiseram, não perceberam o que foi colocado para eles, que Jesus, de certa maneira, se colocava numa posição acima daquele tempo. Jesus é um homem do futuro. E a caridade é um dos instrumentos mais interessantes que foram aplicados por Jesus o tempo todo. Ele, ao tempo todo, martiriza-se por todos nós, não apenas no final, na cruz. Ele o faz a vida inteira com dedicação, a partir do momento que ele começa a sua vida, do ponto de vista, digamos, social, a hora que ele se abre para a realidade das pessoas, e entra no mundo das pessoas, e começa ali a trabalhar, a exemplificar. E vai com a caridade trabalhando dia a dia. E vai exemplificando, martirizando todos os dias a si próprio, sofrendo uma série de restrições, não é? Não tendo, como dizia, um travesseiro para encostar a cabeça, uma pedra de travesseiro. Então nós vemos o exemplo de Jesus em termos de caridade, trabalhando quase que o tempo todo a favor da vida, exemplificando e mostrando, acima de tudo, que existe um Deus de amor, não mais um Deus que tem ira, não mais um Deus que vinga-se das nossas dificuldades, que não requer mais sacrifícios para saldar os pecados que nós venhamos a cometer. Ele quer misericórdia. Misericórdia, de certa forma, está na base da caridade. Então ele vem trabalhando usando a humildade, usando a caridade como instrumentos, como virtudes para superar o orgulho e o egoísmo, afastando essas coisas desagradáveis da vida, para que nós possamos prosperar e alcançarmos efetivamente a chamada vida eterna, que é a vida espiritual. Mas uma vida em que a reencarnação ela existe ainda nos nossos moldes, nas nossas necessidades, no nosso quadro de necessidades, para que nós possamos alcançar aquela luz suficiente para nos comunicarmos com mundos mais elevados e vivenciarmos experiências cada vez maiores, adquirindo, desenvolvendo cada vez mais a inteligência e trabalhando cada vez mais o senso moral, tanto individual como também coletivo. Então nós vamos percebendo Jesus dessa forma. E é Paulo que vem trazer para nós essa visibilidade relativa a Jesus do ponto de vista da caridade. Então nós separamos para a nossa leitura com vocês, para o nosso tema, o chamado hino à caridade, que é uma das passagens que também se acha lá em Lucas, capítulo 13. Diz assim,
é a caridade segundo Paulo. É um texto tirado do livro dos Espíritos, desculpe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou o sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, ela é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses, não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém a caridade é a maior delas. Então nós vemos aí, é um texto que é tirado lá da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Paulo escreveu para os habitantes de Coríntios algumas cartas. Restaram partes dessas algumas e algumas cartas inteiras, por assim dizer. Então houve junções, no final ficaram 2 cartas que fazem parte do cânone cristão, do conjunto de obras tidas como inspiradas. Então, a carta primeira aos Coríntios tem essa parte da caridade. Por quê? Porque nas casas da época havia dificuldades no entendimento entre as pessoas. As pessoas começaram a manifestar fenômenos, falar em línguas, produzir uma série de fenômenos físicos, efeitos físicos e também espirituais. E começaram a se ensoberber-se. Ficaram soberbos, ficaram metidos, orgulhosos. E Paulo precisou, então, mandar uma carta para eles, para orientá-los, para dar-lhes segurança na parte do campo espiritual, na religiosidade, fortalecer a religiosidade para que a religião pudesse retomar o seu caminho. Então essa parte da caridade é uma delas, onde vem trabalhar no sentido de humildade, vem exemplificar. Paulo teve que transformar-se, modificar-se, para exemplificar, dar a própria vida no final das contas, para que aquilo pudesse prosperar. E de certa forma, ele tinha companheiros, tinha acompanhantes, tinha pessoas com quem ele viajava, mas no conjunto ele era um homem quase que solitário. Ele tinha a companhia dos Espíritos. Ele conseguia, por exemplo, ter inspirações de Jesus. Teve junto a ele um espírito extraordinário chamado Estevão, que foi seu mentor espiritual. Se vocês puderem, na hora que tiverem uma oportunidade, peguem um livro chamado Paulo e Estevão, de Chico Xavier e Emmanuel. Comece a apreciar, como se estivesse ali se alimentando daquilo, como se fosse uma comida muito gostosa, muito especial. E nós vamos ver ali a caridade praticamente presente o tempo todo, numa época de muitas dificuldades das relações humanas, época do domínio romano no mundo, onde o Império Romano está efetivamente crescendo para chegar às fronteiras máximas que pôde alcançar. Mas é importante que nós tenhamos uma percepção do trabalho desse apóstolo dos gentios, chamado Paulo de Tarso, para que nós possamos compreender as dificuldades da época, as dificuldades pessoais, as limitações pessoais, mas também as possibilidades de renovação, de transformação, de trabalho. E, acima de tudo, como que a caridade pode envolver as pessoas? Como que ela pode produzir esses frutos extraordinários que nós hoje recebemos com essa carta? Então, essa carta aos Coríntios é um documento extraordinário dentro do Evangelho. Esse hino à caridade é uma das páginas mais bonitas que tem dentro do Evangelho de Jesus. A obra de Paulo, junto à questão da caridade, foi tão frutífera, vamos chamar assim, que mais, digamos, de 40%, pelo menos 40%, melhor dizendo, do Evangelho é trabalho de Paulo de Tarso. Praticamente com alguns trabalhadores, alguns ali,
enfrentando muitas dificuldades, mesmo com os companheiros cristãos. Ele tinha dificuldades, mas ele conseguiu, de certa maneira, trazer para nós exemplos extraordinários, onde a caridade prosperou, exemplificou e frutificou. Essa carta, por exemplo, e esse trecho a respeito da caridade, é um documento extraordinário. Nós temos até música em português, já se fizeram músicas sobre, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Né? Então é interessante a gente ter uma noção disso e observar quais são os elementos que são fornecidos para nós, para que nós possamos nos alimentar com essas expressões e como podemos ampliar o nosso campo de luz interior, como nós podemos participar dentro da sociedade exatamente com esses recursos que o Espiritismo oferece para nós. Uma paz, uma noite de tranquilidade para todos, um bom trabalho, que Jesus abençoe as nossas possibilidades espirituais, que nós possamos, semana que vem, estar aqui de novo, não é? Trabalhando também espiritualmente, participando, cada um doando de si as possibilidades que puder, recebendo também aquilo que for necessário para a sua organização, e que a paz de Jesus permaneça conosco. Uma boa noite para todos.